Agora vamos falar do Flamengo, segundo colocado, que também venceu nessa 31ª rodada do Brasileirão, bateu o Sport por 3-0 no Maracanã. Quem vai chegar para o nosso papo aqui no telão é a Luísa Sá, que cobre o dia a dia do Flamengo, do Felipe Luiz. Luísa, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. De um jogo que só foi se desenrolar no segundo tempo, né? O Flamengo deslanchou na etapa final e fez 3-0 diante do Lanterna do campeonato. Tudo bem? Boa noite, Bené. Boa noite a todo mundo que está no estúdio, o pessoal que está assistindo a gente de casa também. É uma partida importante para o Flamengo continuar embalado, né? Para a torcida abraçar um pouco esses jogadores. A gente vinha falando ao longo da semana sobre a importância desses jogadores que estavam com a confiança baixa, né? E acho que essa partida foi fundamental nesse sentido. O Bruno Henrique voltando a fazer gol, desencantando aí depois de alguns jogos com dificuldade, né? Para jogar e para fazer gol. Samuel Lino também indo bem. Foi uma partida importante nesse sentido. Então, jogo para o Flamengo continuar na cola do Palmeiras, até subiu a liderança ali por algumas horas, né? Mas o Palmeiras venceu e voltou, retomou esse primeiro lugar. Mas jogo bom, assim, né? O Flamengo demorou a entrar na partida, demorou a conseguir furar um pouco o bloqueio ali do Sport, mas no fim das contas, e vai ter outra partida com o Sport pela frente aí também, né? Então já foi esse primeiro gostinho do que vai ser esse confronto, mas segue na briga pelo Campeonato Brasileiro e jogo para recuperar até o De La Cruz também, né? Conseguiu jogar, conseguiu ter minutos. Então, bom nesse sentido para o Felipe ter essa rodagem do elenco e também para ter esses pontos importantes em casa e a torcida continuar confiante aí, pensando já na final da Libertadores, né? Acho que tá todo mundo, claro, o Flamengo tá na disputa do Brasileirão, mas a cabeça é difícil sair desse jogo da Libertadores. E aí, PC, é um jogo que, de fato, né, o Flamengo só faz os gols no segundo tempo, mas de certa forma, um domínio que a gente já imaginava pela condição do Sport dentro do Campeonato Brasileiro, mas um certo alívio pro que o Flamengo precisava demonstrar pro seu torcedor em casa, né? Depois de uma partida do Brasileirão que perde pro Fortaleza, eu acho que tinha um pouco essa sensação de transformar essa superioridade em gols contra um adversário inferior. Camila, assim, o que me chamou a atenção, não estou querendo fazer nenhum nível de comparação, até porque ela não cabe, mas o jogo do Palmeiras na quinta-feira, ele foi um jogo, do ponto de vista físico e emocional, extremamente desgastante. Mas do Flamengo contra o Racing também foi. E na Argentina, né? O Flamengo, no segundo tempo, ficou com um jogador a menos. Claro que o Flamengo tinha uma condição para se classificar, e é por isso que eu não estou fazendo a comparação. Mas, evidentemente, esse grupo voltou da Argentina esgotado. E tanto que, no jogo de sábado, o primeiro tempo, ele traz um pouco para o torcedor, que tem um outro tipo de relação com o jogo, com o time, ele traz um pouco de frustração, porque termina empatado em 0-0. Aí, quando vem o segundo tempo, o Flamengo destrava e, ao destravar, consegue a previsível vitória. Era previsível o Flamengo vencer. Mas houve um desgaste também, e esse desgaste, penso eu, de certa maneira... E o desgaste ele não atinge só quem jogou. Está aqui um ex-jogador que sabe... Ninguém, a não ser jogadores que sejam muito low profile, assim, de estar vendo o jogo e estarem num espírito de leveza, que eu acredito que não exista, mas o jogador que está no banco, ele também fica numa tensão... É incrível, porque, primeiro, ele vive a expectativa de que ele pode, a qualquer momento, ser chamado para entrar e tem que dar conta do recado. Ao mesmo tempo, ele tem uma sensação de impotência porque ele não está no campo. Então, ele está ali, na corrente, gritando, acabou. O Richarlison não sabe muito que ele não ficava no banco, então ele não vai saber te dizer Mas isso. Quando ficou, viveu essas angústias. É ou não é, Richarlison? Muito angustiante. Teve algum? Lembra de algum específico? Teve vários, Bené. Mas, assim, sobre o Flamengo, eu fiz a mesa tática, né, no dia. O que aconteceu no primeiro tempo foi aquilo que eu tinha colocado, né, na transmissão, era o Roger, a Jéssica, porque era um esporte que ia tentar enervar esse Flamengo, tentar tirar proveito da atmosfera negativa que poderia vir da arquibancada, e foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo não consegue fazer o gol no primeiro tempo, fica aquela tensão no ar. Vamos perder de novo ponto para time que a gente não pode perder, que no caso foi contra o Fortaleza. E aí consegue destravar, porque o Sport, no segundo tempo, ele vem com uma mudança de que achou que poderia vencer o Flamengo. Dá pra gostar, E esse não pode ser o maior erro. Você tem que continuar fechadinho, numa bola esporádica ou numa bola parada, você vai lá e... Agora, se você quiser ir de peito aberto, como o Sport voltou pro segundo tempo, aí você vai tomar 1, 2, 3, 4... Se entusiasmou, exatamente. Mas o primeiro tempo foi reflexo do Sport, que veio realmente para enervar,
para trazer essa pressão, essa atmosfera do Maracanã lotado, que era para ser uma atmosfera legal, de festa, de agito, de comemoração de um gol logo no começo, para uma tensão. Só que aí no segundo tempo ele não tira proveito disso. Ele vem meio entusiasmo, peraí, a gente segurou o primeiro, agora nós vamos... E aí acontece que, tecnicamente, o Flamengo é bem superior ao time do Sport, consegue fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, poderia ter feito mais gols. E aí é o Flamengo fazendo aquilo que se esperava. A boa e aí notícia... o golaço de falta do Arrascaeta. Ele, na verdade, é absurdo. Para os torcedores do Flamengo, do falecido Maracanã, ele lembrou o Zico. Não, isso é muito bom, PC, desculpa te cortar, porque os especialistas sempre falam assim, a falta daquele lado é pro pé esquerdo. Não tem isso não, meu amigo. Falta de qualquer lado é para quem tem qualidade. Não, sim. Você vê como que a bola dele faz o efeito lá para fora. E outra coisa para saudar... A batida lembrou um pouco a do Pet também, em 2001. Também. Mas porque para mim Que é do ninguém lado cobrou direito. falta. Não, claro. Eu digo por ser no Maracanã, por ser do lado Sim, direito. tudo bem, Pela mas curva que ela como, faz. como o meu nível de referência em cobrança de falta, especialmente com a camisa do Flamengo, é o Zico, todo respeito ao Pet, nada contra o Pet, mas para mim não existiu cobrador de falta, não apenas com a camisa do Flamengo, mas enfim. Meus amigos, cara, foi um golaço do Arrascaeta, né? De vez em quando o Arrascaeta acerta ali, né, uma bola ou outra ali no gol, mas, galera, quem não se lembra, né, aquele golaço de falta do Petkovic, que foi um monstro, né, batendo falta, rapaz, aquele famoso 43 minutos do segundo tempo, né, aquele golaço que ele fez em cima do Vasco, Campeonato Carioca de 2001, que o Elton saiu na foto, né, saiu ali na capa, tentando buscar a bola, né, do Petkovic lá na Coruja. Petkovic foi sensacional, mas galera, o Zico é incomparável, né? Não tem como. Inclusive em 2001, o Zico foi eleito pela revista Placar como o maior batedor de falta do século do futebol brasileiro, né? Ali, maior batedor de falta, né, do século no futebol brasileiro. E cara, não tem como, 84 gols só de falta. E isso, né, sem contar ali aqueles que não foram registrados. Eu vou falar pra você, o Zico foi o maior jogador de futebol, né, ali com a camisa do Flamengo. E também, galera, foi o maior entre os batedores de falta. Não dá, não tem como. Zico, realmente, esse daí é rei. Então ela sempre me lembrou o Zico. Agora, uma boa notícia para o torcedor do Flamengo nesse jogo, especificamente, foi a atuação do De La Cruz. De La Cruz é um jogador que o acompanha no Flamengo uma certa dúvida, até porque ele... pelo menos aos meus olhos, me parece um jogador que a constância não é benéfica para ele, há que se intervalar as apresentações dele, mas se você, dentro do campo, ele for o jogador que ele foi na partida de sábado, é muito importante para o Flamengo. Porque, veja bem, há uma contagem regressiva para a final do Campeonato Brasileiro, onde Flamengo e Palmeiras, com o Cruzeiro sempre na espreita, vão estar ali na disputa. E há uma outra contagem regressiva para a final da Libertadores, onde tanto o planejamento da Comissão Técnica do Flamengo, liderada pelo Felipe Luiz, quanto a Comissão Técnica do Palmeiras, liderada pelo Abel Ferreira, assim, nós temos que chegar com todo mundo inteiro lá. Todo mundo. E a gente sabe que é final de temporada, gente. Aí é muita gente já no sufoco. Então, ter um De La Cruz, como nós vimos nesse jogo do último sábado, ali atuando, organizando, não vamos ficar discutindo aqui a capacidade e qualidade dele, acho que foi uma boa notícia para o Flamengo. A Luísa já tinha falado sobre isso também, né? De como aparecem outras alternativas para esse time do Felipe Luiz, Luísa, num momento em que também o Flamengo olha muito para as questões físicas, né? Como você já trouxe. Numa reta final de temporada, onde o Pedro está fora, o próprio Jorginho e o Carrascal também passa a ser um nome nessa lista. Então, falando especificamente do meio-campo ali, né? O De La Cruz ganhar essas oportunidades e demonstrar em campo também que pode ajudar é importante, né? É isso, o De La Cruz agora vive uma fase... O Flamengo tem sempre o cuidado físico com ele, desde o começo da temporada, na verdade. Ele passou por esses problemas no joelho, né? Ele tem esse problema crônico no joelho. Então, o Flamengo vai lidar sempre com cautela com a situação do De La Cruz. Hoje, ele está liberado, tranquilo para jogar quando o Felipe Luiz achar que ele deve jogar. E o Flamengo faz um controle de carga normal. E aí, não só nos jogos, nos treinamentos também. Tem alguns treinos que o De La Cruz não participa 100%. Alguns ele fica fazendo um reforço na academia, um reforço com a fisiologia, enfim, preparação, depende da demanda dele, né? Um jogador que o Flamengo trata com muita cautela, muito cuidado,
para que ele esteja 100% nessas fases decisivas da temporada. Mas hoje ele está liberado, Felipe Luiz conta muito com ele, é um jogador que ele gosta muito e que vai ser importante nessa rotação aí de meio campo também do Flamengo, né? A gente tem algumas atualizações aí dos lesionados, né? Expectativas de ter esses lesionados de volta, mas o Flamengo espera ter a força máxima do elenco para a final da Libertadores. Né, o ponto principal nesse momento, claro que o Campeonato Brasileiro é importante, mas o Flamengo tenta recuperar todo mundo pensando na Libertadores. Então, assim, foco total nesse departamento médico, na recuperação. Não sei se vocês querem debater essa situação do De La Cruz antes, mas eu posso trazer atualizações aqui do departamento médico também, como é que anda essa situação, porque é isso, é um ponto importante. O Flamengo não quer perder esses jogadores no momento mais crucial da temporada, mais decisivo, em que você precisa do elenco todo, porque vai ter um jogo com o Atlético Mineiro, por exemplo, que muito provavelmente vai ser na véspera da viagem para Lima, e que provavelmente Felipe Luiz vai ter que rodar esse elenco para não perder ninguém na decisão. Então, tem que ter todo mundo, né? É o momento de ter todo mundo, porque o Flamengo não está abrindo mão do brasileiro. Ah, mas vai poupar. Não é assim, né? O Felipe vai com o que tem de melhor, mas tendo uma decisão pela frente, né? Tem que botar na balança, né? O que é mais interessante ou não. Mas De La Cruz é um reforço importante para essa reta final. Entrou muito bem, foi realmente muito bem nessa partida e precisa de mais minutos, né? Agora vai ter, o Flamengo ainda não sabe se ele vai ser convocado pela seleção uruguaia. O Flamengo que deu uma sorte, né, entre aspas, na última data FIFA de não ter ninguém. Então teve essa data FIFA importantíssima aí para não só recuperar fisicamente, mas também fazer uns trabalhos táticos ali, técnicos, que o Felipe geralmente não tem tempo de fazer. Então, na última data FIFA, todo mundo ficou à disposição. Nessa já vai ser diferente, já teve 2 convocados na seleção brasileira, tem também outros que podem ser chamados. O Carrascal, por exemplo, pode ser chamado também. Enfim, mesmo com a situação física dele. O Varela tem alto, o Arrascaeta, o De La Cruz, então todo mundo pode ser chamado também. O Flamengo vive essa expectativa para entender como é que vai ser essa data FIFA. E aí tem um jogo com o Sport durante a data FIFA e também tem o Fla-Flu, logo no retorno da data FIFA. Ainda não tem a data certa, né? A data base ali é entre 19 e 20, mas pode ser também que perca para o Clássico alguns jogadores importantes. Então, enfim, esse banco vai ser importante para essa reta final e esse momento importante da temporada. Vou fazer um suspense, então, já que a Luísa perguntou se ela pode falar DM. Queremos informações de DM, vamos segurar um minuto essa informação, fazer um suspense aqui, manter a audiência. Manter a audiência aqui, já a Luísa atualiza do departamento médico. Só pra gente falar de um outro jogador que ela passou rapidamente, mas o PC falou da boa partida do De La Cruz. Foi importante também ver o Bruno Henrique voltar a fazer gols, né? Porque houve essa discussão, né, do posicionamento dele. Ele mesmo trouxe essa discussão, na verdade, antes ali de saber exatamente da lesão do Pedro. E ontem ele volta a fazer os gols, de certa forma, depois além de um jejum, um momento que ele não vinha entrando bem no time também, consegue ajudar o Flamengo a vencer. E aí, para não levar nota 10, né, o tal gabaritou a prova, esqueceu de assinar, levou um cartão amarelo no banco de reservas e está fora do próximo jogo, né? Já quando já estava substituído no banco de reservas. Reclamou e está suspenso para a próxima partida. Garoteou, né? O famoso garoteou. Mas, enfim, essa questão do Bruno Henrique, ela é muito fácil de ser definida, pelo menos para mim. É um jogador que tem uma qualidade absurda, tem uma identificação absurda com a instituição Flamengo. É um jogador de decisão, sempre que precisa dele, ele sempre está fazendo a diferença, seja em jogos importantes, seja para tirar o conforto defensivo do time adversário. Agora, tem que ter essa conversa, esse feeling com o treinador. Eu me sinto melhor ali, mas isso não quer dizer que se precisar que eu jogue aqui, eu não vá jogar. Mas é muito importante para o jogador, isso no caso do Bruno Henrique, ele se sentir bem, porque talento ele tem, qualidade ele tem, bom jogador ele tem, e essa variedade ou variação técnica e tática que ele tem é só benefício para o próprio Felipe Luiz. Claro, porque ele pode jogar de lado, ele pode jogar no meio, ele pode jogar por trás. Ele enriquece ofensivamente o Flamengo. Exatamente. Então, só lembrando também que é um jogador que a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer nos próximos meses também, né? Nas próximas semanas, que foi um jogador condenado pela CJB no início de setembro, joga sob efeito suspensivo e o recurso ainda não foi marcado, né? Se você me permite, o julgamento tinha sido marcado para a última terça-feira em função dos acontecimentos na cidade do Rio de Janeiro.
o julgamento foi suspenso. Acho que o ideal, até para o próprio Bruno Henrique, é que isso ocorra o mais breve possível. Exatamente. Até porque ficar o tempo inteiro convivendo com essa possibilidade de é hoje ou é amanhã, o ideal é que vai lá, julgue, define, vê o que aconteceu e pronto. Engraçado, né? Pra julgar os jogadores do Flamengo, todo mundo quer pressa. Agora, engraçado que ninguém pede pressa com tantos outros milhares de processos que estão em cima da mesa do STJD. Galera, parece que, né, às vezes a gente esquece que a gente vive no Brasil. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a justiça é lenta. Então, não tem que acelerar os processos. Tem que esperar, tem que aguardar. Existem outros milhares de processos que estão correndo na frente desse do Bruno Henrique. Então, tudo tem uma ordem e uma decência. Então, assim, parece que os caras, né, querem logo julgar o Bruno Henrique, querem logo condenar o cara para tirar ele fora, visando nessa reta final do campeonato. Mas não é bem assim. A justiça brasileira, ela, infelizmente, é uma justiça morosa, é uma justiça lenta. Em situações, né, a defesa do Bruno Henrique está, logicamente, ali, né, agindo, trabalhando com os recursos que estão sendo utilizados justamente para fazer com que o jogador consiga trabalhar antes, né, desse julgamento. Então, muita calma, muita calma aí nesse coraçãozinho, porque esse processo aí está correndo dentro da normalidade da justiça brasileira. Não tem anormalidade nenhuma nesse caso do Bruno Henrique. Existe sim um processo rolando e agora tem que esperar o julgamento. É assim que funciona no Brasil. Por que o Bruno Henrique tem que ser diferente? É óbvio que o sentimento do torcedor é tipo que se julgue no início do ano que vem. Esse é um sentimento do torcedor e o torcedor ele tem outras manifestações, ele tem outra relação. Mas entendo que a melhor coisa para o próprio Bruno, entende? Porque assim, acabou de vez, ou você está punido ou não está punido, vai fazer bem a ele, vai fazer bem ao planejamento do Flamengo. E quanto à questão de dentro do campo, definitivamente ele não é o substituto com as mesmas características do Pedro. Ele não é esse jogador. Agora, ele é um jogador que ofensivamente enriquece a equipe exatamente pela capacidade que ele tem de compreender espaços que precisam ser ocupados, de como ele se apresenta para a ocupação desses espaços. Acho que quando ele deu a entrevista, ele não disse, eu não quero jogar ali. Ele não me parece ser um jogador com um histórico de confrontos dessa natureza. Ele disse apenas aonde, e aí é legítimo. Ele mesmo fez questão de explicar isso numa outra entrevista, né? Exato. Para não ficar algo mal colocado e mal interpretado, né? Até porque há jogadores que são, faz parte da natureza, da personalidade desses jogadores, o confronto, diz, olha, eu não quero jogar ali. E ele deixa isso claro. E quando joga, ele diz, olha, eu estou jogando, mas eu não me sinto confortável, não gosto, estou quebrando um galho. Não é, me parece, o caso dele. Ele apenas externou que ele entende, e eu acredito que ele está certo, concordo com ele, na verdade, que ele é muito mais útil podendo... Pelo lado. Exatamente. E falando dessas opções para o setor ofensivo, tem essa questão do Bruno Henrique, tem o Pedro, que no momento está fora, né, por conta do problema no braço, e o Plata está suspenso para a final. Pedro, né? Quer falar agora, Luísa? Treinador, o torcedor do Flamengo quer saber se o Pedro tá tomando a dose certa de leite. Não tá Pelo tomando? amor de Deus. A Luísa vai trazer o plantão médico aqui, não vai falar que cada jogador está tomando no café da manhã, mas enfim, só para complementar que o Plata recebeu o cartão vermelho para falar da final da Libertadores, ele está fora por conta da suspensão na decisão contra o Palmeiras. Luísa, agora sim, atualizações do departamento médico do Flamengo. Café da manhã do Pedro, Luísa, como é? Olha, o Pedro até brincou hoje. O Pedro foi homenageado pelo Flamengo pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. E aí ele até brincou. Falaram que é bom comer carne também. Se alguma marca de carne quiser patrocinar, que ele tá dentro também. Porque ele fez aí a propaganda dele também. Enfim, o Pedro tá em dia aí, né? Acho que tá, né? Ele que tá. E tá tomando esse café reforçado aí para ver se volta, né? O quanto antes. O Pedro vai completar 2 semanas dessa lesão. Eu nem ia citar a calcificação aqui, porque, né, para segurar da outra vez, para não rir, já foi difícil. Aí agora vocês falaram, não tem muito o que fazer. Mas ele tá se recuperando, né? Já tá sem dores, então tá com essa imobilização no braço. O Flamengo calcula
entre esse problema que ele tem é entre 4 e 8 semanas, mas como é um jogador que tem um histórico bom de recuperação e é jovem, enfim, o Flamengo imagina que em 4 semanas ele já esteja em condição, e aí vai fazer um raio-x para ter certeza que está tudo certo. O Flamengo já tem uma imobilização para ele jogar, a tendência é que ele menos nas primeiras partidas, para que ele fique mais seguro também, né, pelo tempo fora e pelo tamanho do problema. Então, o Flamengo já tem essa primeira opção e vai ter um plano B também, já está mandando produzir um plano B, porque esse tipo de coisa o time tem que levar no árbitro no dia da partida, o árbitro analisa e vê se está tudo certo para o jogador poder entrar em campo e tudo mais. Então, o Flamengo vai ter opções para o Pedro estar à disposição do Felipe Luiz, mas é isso, mais 2 semanas aí para ele conseguir estar em total atividade com o grupo. Ele vai começar a ser liberado para ter mais carga de trabalho no campo aí nos próximos dias, né? Também ele tem feito trabalhos um pouco mais leves, então, enfim, a recuperação está agradando por enquanto, está dentro do esperado, e aí o Flamengo espera ter o Pedro de volta nas próximas semanas aí. Com relação ao Léo Ortiz, é um jogador que jogou no sacrifício contra o Racing, tem um problema no tornozelo, não tem lesão, mas tem uma entorse, né? Ele teve aquela entorse no ligamento. E aí o Léo Ortiz vai ser poupado pelo Flamengo nas próximas rodadas. O Flamengo não quer especificar quanto tempo exatamente, até para evitar dar prazos, né? Porque vai que precisa mais um pouco e tudo mais. Mas o Léo Ortiz vai desfalcar com certeza contra o São Paulo e muito provavelmente contra o Santos, o Flamengo, para que ele possa ter essa recuperação com um pouco mais de cautela, né? Nesse curto prazo, mas com cautela, para que ele esteja 100% aí nos próximos jogos. Quem também está fora, né, com certeza, é o Jorginho, que tem uma lesão na coxa direita, e ele deve voltar na segunda quinzena desse mês. Muito provavelmente também com foco na final da Libertadores. O Jorginho continua com dores, inclusive, ele é avaliado ali dia a dia para entender a situação, mas ele tem uma lesão e aí ele vai ser também com muita calma para entender esse cenário e não forçar muito a barra do Jorginho, que é um jogador muito importante para a rotação do Felipe Luiz. Com relação ao Carrascal, ele tem um edema na costela com o estiramento do músculo. Então, ele saiu ali, né? Até jogou um pouco mais do que deveria, ficou sentindo dores ali, mas ficou um pouco mais de tempo no campo, até que ele foi substituído. Ele ainda tem dores. Hoje ele se apresentou com o resto do elenco, né? O domingo foi de folga, mas ele se apresentou na segunda-feira ainda com dores. Então, o tratamento nesse momento é medicamento e tratamento no local. Não tem o que fazer. E aí o retorno depende da melhora nesse quadro de dor dele. O Flamengo não quer forçar muito a barra nesse sentido, mas é um tipo de situação que ele pode voltar sem dor amanhã ou daqui a 15 dias. Então depende muito da evolução dele. O clube também está otimista, né, que ele retorne muito em breve, talvez ele contra o Sport, e aí fique fora nessas próximas 2 rodadas. Mas nesse momento esse é o cenário do Carrascal, depende muito da recuperação do jogador. E aí, por último, né, a boa notícia, né, no meio disso tudo, a boa notícia é o Cebolinha. O Cebolinha está em fase final de recuperação, treinou hoje no campo, fez alguns exercícios com bola já, então ele já está nessa fase bem reta final ali de recuperação com a preparação física antes de ser liberado para começar a treinar com o grupo, né? Então ele ainda não fez nenhuma atividade com o restante do elenco, mas está bem próximo disso. E aí o Flamengo espera ter ele em breve. O Cebolinha, que tem uma lesão no quadril, né? Ele estava com pouquíssimo espaço, teve a oportunidade, mas, enfim, deu uma assistência e se lesionou logo em seguida. Então, o Flamengo espera ter ele em breve, não para essa partida contra o São Paulo. Talvez, aí, dependendo muito da recuperação dele para o jogo contra o Santos no final de semana, mas provavelmente para a partida com o Sport ele pode ser um reforço aí para o Felipe Luiz e para essa reta final de temporada. Tá certo, Luísa. Obrigada pela atualização aí, notícias do Flamengo, também do departamento médico. Mas é uma faculdade de medicina, né? Tá. Todos vários... Parabéns. Bem anatomia, né? Trabalhou bem anatomia, vários muito grupamentos, legal. vários órgãos, vários músculos, pedaços, músculos do corpo, né? Tá bem, Luísa. Obrigada pela informação. Ao longo da semana a gente vai atualizando aqui mais de Campeonato Brasileiro, tá na área essa semana, vai falar muito de Brasileirão. Falar do Pedro rapidinho, porque o torcedor do Flamengo deve estar ansioso, claro, com muita certeza, mas o problema do Pedro porque ele é um centroavante e quase sempre ele faz essa proteção. Então, é diferente se fosse um volante, se fosse um lateral, não seria tão preocupante, porque não é um jogador que vai ficar se apoiando em algo, nisso, naquilo. Ele, como sempre está em contato, eu acho que vai ter que ter uma mobilização bem grande
E tomara que ele não sofra o que o nosso amigo Ivan Roman, não, do Galo, Atlético, sim. sofreu com o Caio Jorge. Porque o Jorge, adversário né? está Então, ciente do sabe- seu problema também, né? Sabe, né? Mas, enfim, essa é a diferença. Talvez eu pontuaria esse problema, e aí essa volta tem que ser com mais calma, Muito porque cuidado. realmente até no treinamento ele pode ser que aconteça naturalmente. Ele faça um apoio desnecessário ou um encontro desnecessário e aí ele possa ter mais dias ainda para se recuperar e ficar fora de uma decisão. Por isso que a Luísa falou dessa cautela, 2 semanas, alguns treinos É com bem bola e vai importante. sendo, né, a cada semana monitorada a situação do Pedro, mas o Flamengo aí tentando ter o seu atacante para a decisão da Libertadores. Enfim, a gente vai falar muito mais ainda de Brasileirão no programa de hoje, mas Então tá aí, meus amigos, o Mengão, né, que vai enfrentar o time do São Paulo nesta quarta-feira. Parceiro, jogo válido aí pela 32ª rodada do Brasileirão. O Mengão, né, que vai em busca aí de mais 3 pontos e tentar, logicamente, continuar essa saga para buscar voltar à liderança do Brasileirão nessa reta final, né? Então o Mengão vai com tudo pra cima aí do São Paulo, que venceu o Vasco e, logicamente, né, vai estar motivado para essa partida, mas não vai jogar no Morumbi. Isso também já é aí um ponto positivo. Apesar do Flamengo, né, ter jogado ali no Morumbi, apesar que no ano passado, né, o Flamengo acabou perdendo para o São Paulo no Morumbi. Mas o retrospecto do Flamengo jogando em São Paulo, contra o São Paulo, é bom, tá? Então vamos se apegar, logicamente, a esses números bons, até para trazer aí uma esperança positiva. Uma informação para vocês é o seguinte, já foi definido, tá? Como o Flamengo vai jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras. E aí eu estou falando de uniforme. O Mengão vai jogar com o tradicional vermelho e preto, enquanto o Palmeiras vai jogar de verde e branco, tá? Então tá definido aí as vestimentas, né, ali das equipes para a grande final que vai acontecer no dia 29 desse mês de novembro. É isso mesmo, não estamos em outubro não, já estamos em novembro e a decisão é em menos de um mês. Dia 29, Flamengo e Palmeiras em Lima, por enquanto em Lima, né, nessa grande decisão de Libertadores da América de 2025. Meu Deus, vale o tetra pro Palmeiras e vale o tetra pro Flamengo. Quem ganhar, quem for campeão, vai ser tetra campeão da Libertadores da América, ou seja, o brasileiro com o maior número de títulos. Eita, nós. Ó, tô confiante, tá? Tô confiante. E você, tá confiante? Vamos com tudo. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Aproveita também, galera. Não deixa de deixar o like, não. É importante você deixar esse like para estar motivando, né, e ajudando a trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês. E até uma observação aqui importante para trazer para vocês. Eu sei que, né, tem algumas pessoas que até falam, pô, Júnior, gosto pra caramba aí dos comentários. Outros até falam, né, pô, já sou acostumado ali com outros canais, né, que não comenta ali durante o vídeo. Galera, é uma orientação da plataforma, tá? Que os canais de react passem a comentar durante o vídeo. E aqueles que não fizerem isso, aí, meu amigo, vão ser punidos pela plataforma, tá? Então, eu sei que você estava acostumado, né, ali de ver a programação direto, sem nenhuma pausa, nenhum intervalo. Infelizmente, né, não será possível, porque houve uma mudança recente, tá? Nas diretrizes aqui da plataforma e a orientação foi justamente para que os canais, né, de react eles passem a comentar, fazer comentários significativos, importantes sobre o tema, tá? Sobre o assunto durante o vídeo. Então, fica aí, né, essa informação para você que a grande minoria, né, sempre perguntando ali, pô, eu não gostava mais quando era direto, só que muita gente me manda feedback positivo, né? Pô, gosta aí dos comentários, né, sempre comentando. Então, galera, fica aí essa informação para vocês que é uma orientação da plataforma que haja os comentários durante o vídeo, tá? Mas tô aqui sempre colocando comentários pontuais referente ao assunto, tá? Ali que tá sendo falado naquele momento. Tamo junto? E, logicamente, comentários curtos, tá? Não tenho se estendido ali nos comentários, não. Até pra gente, né, assistir mais o programa, né? Ali a interação do que tá sendo falado. Beleza? Tranquilo? Contar com o seu apoio aí, com a sua ajuda. Vamos com tudo. Vamos pra cima deles. Inscritos? Tamo junto, saudações, daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias e informações. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!